6:9 de Mateus, então diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Claro que aqui é só o começo da oração, e a gente vai ver que Jesus ele vai se estender um pouco mais nesse processo de nos ensinar a orar. A igreja precisa aprender a orar. Os irmãos, todos nós precisamos aprender a orar. Orar é a forma que Deus permite que nós falemos com Ele. É interessante, né? Que Deus fala conosco não pela oração, ainda que fale pela palavra dele, mas nós precisamos falar com Deus pela oração. Oramos muitas vezes a própria palavra de Deus, mas com o intuito de falar com o Senhor. Se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos abrir a palavra. Se nós queremos falar com Deus, nós precisamos abrir a boca e falar aquilo que está no nosso coração. Foi algo que nós vimos um pouco semana passada, quando Jesus está falando dos dois tipos de oradores, o judeu e o pagão. Mas dentro desse ensino que Jesus está trazendo para nós já há algum tempo, né, sobre a justiça que deve movimentar, que deve mover a vida do discípulo de Jesus Cristo, e agora ele vai dar 3 exemplos de práticas do cristão, práticas externas, para as quais eles deveriam atentar. O seu serviço de adoração, o seu serviço de servo, de discípulo, de adorador de Deus, de justiça do cristão. A justiça do cristão marcada pelo seu viver, não é por um ato apenas, é pela forma como ele vive. A forma como nós vivemos precisa adorar, expressar a glória de Deus. Então, às vezes, você vai ver muita gente diferenciando o que faz num lugar não faz no outro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu ouço muito essas expressões: aqui não tem problema, lá não tem problema, aqui tem. Todo lugar tem. Deus está em todo lugar e Ele não muda. Mas nós queremos adaptar, né, algumas coisas. Essas práticas externas, ele começa falando da esmola, que nós já vimos há algum tempo atrás. E ele fala que o modelo para dar esmola, não era errado dar esmola. A esmola aqui não era uma coisa assim diminutiva, como a gente percebe muito hoje, né? Alguém pedindo esmola, sei lá, está pedindo esmola, é como se fosse alguém que não valesse a esmola que recebe. Não é isso, né? No tempo de Jesus Cristo era muito comum dar esmolas. Havia muitos que não podiam trabalhar mesmo, e esses não eram sustentados nem às vezes pelas suas próprias famílias, e eles ficavam em lugares estratégicos. O negativo disso é que o judeu religioso, ele usava dessa oportunidade para ele dar a sua esmola de uma forma pública e ele ser percebido pelos outros. Por isso que pedia para tocar trombeta. O álibi para tocar trombeta era para convidar, né, os esmolantes, mas na verdade não era bem para isso. Era para que todos percebessem que agora alguém vai dar esmola, né? Agora eu vou dar esmola, preste atenção, mais ou menos era esse caminho. Era para dar, não para ser visto, sem trombetas, sem hipocrisia. E Jesus vai dizer que aquelas pessoas que assim faziam, eles já receberam a sua recompensa. Preste atenção, Jesus repete essas expressões quase sempre. E é triste, meus irmãos, porque quando Jesus fala já receberam as suas recompensas, eles já receberam o aplauso do mundo. Não tem mais nada para essas pessoas. Então, é muito profundo o que Jesus está falando aqui. Por outro lado, deve pedir em secreto, sem ninguém saber, senão Deus. Nós temos que tomar cuidado também, eu estou falando para mim, nós gostamos de ser percebidos. Às vezes não fazemos muito barulho, mas gostamos que as nossas esmolas sejam percebidas, né? Ou seja, o que nós fazemos? E Deus não trabalha assim, é o contrário. Aí, meus irmãos, a gente vai aprender simplesmente que os princípios de Deus, eles estão totalmente contrários aos princípios do mundo.
de certa forma, quase nós podemos dizer, quase, tá? Não há nada no mundo, vindo do mundo para cá, que possa ser aproveitado como princípio divino. Algumas coisas que eles fazem de bom, muitas vezes ali por trás há um desejo de um reconhecimento, enfim, uma projeção, um status e assim por diante. Quando Jesus começa a ensinar essas coisas, então o que está acontecendo? É complicado, porque não é assim que o povo aprendeu e vivia. Todo mundo queria o seu momento de palco, né? De microfone e assim por diante, de luz. E Jesus está falando que as coisas de Deus, elas não são coisas que precisam aparecer, porque Deus então vai trabalhar com o coração do homem. Os fariseus gostavam de elogios. Nas orações então, era assim, não era diferente. Oravam buscando também os elogios, pelas grandes palavras, por serem religiosos. Olha, né? A gente sempre lembra da oração do fariseu lá no templo e do publicano, é um bom exemplo mesmo. Porque quando ali a gente percebe o modelo do fariseu, o modelo dele é um modelo de hipocrisia, arrogância, orgulho. E meus irmãos, quem consegue falar com Deus dessa forma? Isso não existe, né? Não há como. Ninguém fala com Deus assim. Deus ouve, mesmo o arrogante, né? No sentido de que Deus não é um surdo. Mas é essa oração que não agrada a Deus. Não orar como os fariseus hipócritas também, que gostam de elogio, nem orar também como os pagãos, com aquelas suas infinitas repetições, né? Blá, 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 nesse sentido mesmo, né? Tudo igual, parecendo muitas vezes aquelas rezas repetitivas, e ele diz lá como se Deus tivesse que ser de alguma forma influenciado por nós. Isso também não é uma oração. Ela deve ser secreta, dentro do quarto, com as palavras então vindo do coração para a sua boca. Isso mostra verdade e sinceridade no que você vai falar. Uma das coisas muito raras nos nossos dias, né? A gente conseguir conversar com pessoas que você possa perceber. Eu não estou falando nem no contexto de igreja propriamente, mas é tão difícil, né, de acertar algumas coisas e ter certeza que há verdade em palavras, que não há mentiras. E às vezes no meio dos crentes mesmo, né? As pessoas tentando de todas as formas se justificar, elas mentem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos muito próximos disso. Então esse ensino é para nós, não é para o pagão, é para os crentes. A gente não precisa persuadir Deus, nem precisa tentar convencer Deus, porque Ele não precisa disso. Ele já sabe, aliás, Jesus diz lá que Ele já sabe que nós precisamos, e a oração, a gente deu 2 exemplos, um de João Calvino, por exemplo, mas eu acho que a de Martinho Lutero ficou mais resumida, né? Que a oração é simplesmente para nós mesmos sermos ajudados por Deus de alguma forma no próprio ato da oração. Deus fala ao nosso coração, nos aproximar de Deus, talvez mais do que propriamente as respostas. Isso deve nos ensinar, meus irmãos, que às vezes nós oramos, né? E a resposta que nós queremos, eu não gosto de usar essa expressão não, resposta que eu quero, tá? Porque qual é a resposta que eu quero? A resposta que eu quero como cristão deve ser a resposta que Deus está me dando. Mas às vezes eu quero dizer assim, a gente ora por uma cura, né, que é muito mais comum, e se ela não acontece, ou não acontece no tempo, não foi o que eu queria. A minha vontade precisa ser adequada então a quem? A vontade de Deus. Seja feita, a gente vai ver mais adiante, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Agora, em contraste com essa oração do hipócrita, que era fariseu, e essa mecânica do pagão, agora o que vai acontecer? Jesus vai apresentar esse modelo, esse exemplo, né, como um modelo de oração. É um modelo a ser seguido, que você olha aquilo ali para você pensar como que você ora. Há várias maneiras de você fazer interpretação aqui mesmo, mas há um ensino central.
Você pode usar como um modelo, mas você pode orar essa oração? Pode. Aqui em Mateus está falando, portanto, orem assim. Orem assim dá a ideia de um modelo. Tá? Esse é um modelo que vocês podem orar. Lucas vai falar assim, ó, quando orardes, dizei ou pronunciai. Que interessante. Então, há uma oração que você pode usar como um modelo a ser seguido e como também uma oração a ser dita. Tanto que a oração do Pai Nosso, a gente dá as mãos muitas vezes e ora ela. Não é errado orar. E é a palavra de Deus também. Assim, meus irmãos, Pai Nosso vai nos informar, né, quando ele começa aí, sobre o Deus que ele é pessoal, Pai Nosso. Isso aí vai dar muito mais de Deus, o Deus amoroso. Eu lembro que, eu já vi também esses desenhos, muitas crianças, quando pede para algumas crianças, né, não muitas, mas algumas crianças desenharem a expressão de Deus, algumas delas desenham um Deus carrancudo. Algumas desenham o Deus que está sobre as nuvens, né? Zen, enfim, tal, tudo bem, mas alguns desenham Deus carrancudo. Mas por quê? Dizem que, para muitas dessas crianças, elas aprenderam em casa, Deus vai te castigar, olha Deus te vendo, olha Deus uma hora vai te pegar, né? Muita gente faz isso, né? Até com o pastor, né? Deixa o pastor chegar que eu vou falar com o pastor, e a gente fica com a fama de mal. Esse Deus que Jesus está ensinando como Pai Nosso, é esse Deus que é muito próximo de nós, um Deus que nos ama. E se você ver na palavra de Deus, é cheio de graça e cheio de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Davi diz para Deus que bom ficar nas mãos de Deus, cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Então, Pai Nosso é essa proximidade sem intimidade. Essa diferenciação, muitas vezes, a gente vai acostumando, né, num tom de expressão de sentimentos e tudo, e achamos que Deus é um igual a nós. Deus não é igual a nós. Deus é Deus todo-poderoso, Criador do céu e terra, assentado no santo sublime trono, e não tem pecado. Ele não é como um de nós. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus somente. Portanto, Pai Nosso, mesmo que nos dá uma ideia de proximidade do Deus que nos ama, mas também que nós devemos olhar para Deus como Deus com tudo isso, mas o Deus que está no seu lugar, né? E nós estamos no nosso, e Ele veio até nós. E é o Deus então que se relaciona com a criação, especialmente o homem, e Ele tem prazer nisso. A Bíblia também mostra, ao longo, né, da história da Bíblia, que Deus tem prazer em se relacionar com a gente. Isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque a gente não está cultuando uma coisa mecânica e um culto por culto, mas porque nós sabemos quem é Deus o Deus que tem prazer em se relacionar. Tanto tem prazer que Ele cria, e nós nos afastamos, mas Ele vem ao nosso encontro. Mas não somente isso, né? Alguém que vem ao nosso encontro e fala, você dá mais uma chance, toma na minha mão, né? Mas a pessoa não quer. Não, Ele vai e faz a obra. É como se fosse assim, ó, estamos do lado de cá e tem um abismo, e Ele vem ao nosso encontro e Ele põe a ponte, né? Então Ele faz a obra de reconciliação. Então esse é o Pai Nosso, né, que nós relacionamos com o Deus que é o Todo-Poderoso, mas que está junto de nós. Ele não está distante de nós, Ele se relaciona conosco. Ele é o nosso Pai, então, pela própria natureza de ser o Criador, Ele que nos criou, que nos formou. Mas é interessante que a intimidade, agora sim, a intimidade de filho não são para todos, nem todos são filhos de Deus, e essa é uma realidade que todos que não creem precisam saber. Não adianta universalizar a paternidade de Deus, não, todos são filhos de Deus e todos estão servidos, né, por Deus Pai. Não, Deus é o Senhor de toda a criação,
mas nem todos são filhos de Deus, porque aí é por adoção e por meio de Jesus Cristo. É pela fé, pela confissão, pelo arrependimento, pela entrega de vida, né, como a gente muito usa. E aí, esse Cristo, né, que proporcionou essa reconciliação, ele nos elevou à condição de herdeiros de Deus junto com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Paulo não vai falar isso para os Efésios, outrora, antes vocês não eram nem povo, falando dos gentios. Agora sois povo de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Então, Pai Nosso é aquele que, ao mesmo tempo, eu falei da intimidade, de tomar cuidado com as intimidades, né, com Deus, mas ao mesmo tempo Deus que nos abraça de verdade. Deus que nos reconhece como filho. E aí somos herdeiros. Nós podemos chamá-lo de Pai. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. E Ele está nos céus, Pai Nosso que está nos céus. Agora, essa questão de Deus estar no céu é mais do que questão geográfica, tá? Porque te imaginar que Deus está num lugar e nós estamos no outro, né? É o Deus, diz aos Salmos, que Deus se assenta, né, no céu e seus pés tocam a terra. A ideia é o de Deus que não está limitado ao espaço humano, essa linha, né? Deus que governa o universo, é o Deus, a ideia do Deus Todo-Poderoso. Então, nada de geográfico, aquele que governa todas as coisas. Esse Deus que ama, Ele tem poder também de realizar, de fazer coisas. Por isso que nós nos dirigimos a Ele. Pai Nosso, que estás nos céus, é o Deus que não está distante, que não nos ouça, né? E não cuide de nós. Meus irmãos, deve nos encorajar, deve nos confortar e nos consolar. Que nunca acharmos que estamos sozinhos, né? Eu estou cultuando um Deus que nem vejo. Por isso que antigamente, né? Muito antigamente, até hoje faz isso também, mas o próprio povo judeu, ele pôs uma imagem para representar Deus. O judeu também fazia isso. E Deus não tem nada que possa representar, ele é assim mesmo. Pai Nosso que está nos céus. Cadê Deus? Ele está presente. Está vendo, está ouvindo. É o Deus Todo-Poderoso, né? Onisciente. Então, meus irmãos, quando a gente ora assim, quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, Ele não está aqui criando apenas, não, Ele não está nem criando um protocolo para a gente se aproximar de Deus, tipo, tem que ter uma agenda, um formato. Ele não está, Jesus, no que Ele está falando aqui, Ele não está falando desse tipo de protocolo de aproximação de Deus, mas Ele está falando da necessidade, então, de reconhecer essa grandeza daquele a quem nós nos aproximamos em oração. E interessante que o próprio Senhor Jesus, Ele vai mostrar isso na sua própria forma de relacionar com Deus. Ele entendia. A gente aprende que eles são iguais, mas na funcionalidade, o Pai envia o Filho, e Jesus entendeu muito bem isso. Então Ele jamais desobedeceu ao Pai. E nesse aspecto, meus irmãos, nós estamos então olhando para um Deus que nós oramos, mas que nós entendemos que é o Senhor, né, de toda a terra. E aí, meus irmãos, quando a gente olha dessa forma também, a gente está colocando primeiramente os interesses de Deus. Principalmente quando você lembra, vamos usar a última expressão: santificado seja o teu nome. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu só fiz a primeira parte, eu não fiz a segunda. E se você continuar assim na terra como no céu, aí, mas nesses três primeiro, né, que você percebe aí, é uma forma de oração. Aí se você olhar como modelo, o que você pensa então? É um modelo de oração, tá certo? O que nos ensina nesse modelo? Que primeiro as coisas de Deus, e depois as nossas. Pai Nosso, né? Reconhecimento,
que estás no céu, grandeza, poder, o Deus que ordena e dirige tudo, governa todas as coisas, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Nós estamos falando de quem? Das grandezas de Deus. Quando nós aprendemos a orar, nós normalmente, eu quando aprendi a orar na igreja, eu frequentei classe. Na classe de batismo, me ensinaram a orar. Eu lembro que usou a oração do Pai Nosso e me falaram assim, ó, aqui há um princípio de gratidão, de reconhecimento, de adoração, primeiramente a Deus. Então, como modelo, tá ok. Talvez Jesus está querendo nos dizer, olha, ore assim. Ó Deus, Tu és grande, eterno, todo-poderoso. Como o Senhor não há, não existe, só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de Ti. O Senhor é santo. Tá, meus irmãos, não estou ensinando um outro modelo não, tá? Só estou falando que essa é a ideia que Jesus está querendo nos ensinar. Porque às vezes na ânsia, né, de falar com Deus, nós vamos só assim, Senhor, olha, eu estou precisando de dinheiro para ir não sei aonde. Amém, né? Em nome de Jesus. Só que nós talvez pulamos algumas partes importantes. É um modelo, tudo bem, mas até no culto a gente tem aprendido que quando nós começamos um culto, todo culto é para Deus, todo ele, em termos de tamanho, mas a gente percebe também que há uma liturgia muito atraente, que começa, por exemplo, com invocação de Deus, reconhecimento do seu poder. Então nós cantamos hinos, lemos textos, glorificação do teu nome. Então cantamos hinos de exaltação a Deus, lemos textos, salmos de exaltação, para depois nós entrarmos em quê? Nós entramos em nós, tipo, nós vamos falar agora de nós? Não, por isso que é errado quando o pastor ou alguém começa a falar de si. Não é apropriado, porque o culto é para Deus. Aí vem o quê? Vem a própria palavra de Deus que nós vamos pregar, que não é nossa também, é dele. Portanto, se é dele como ele mandou, é para a glória dele. E quando nós oramos a ele então com todos esses princípios. Esses três primeiros pontos, chegando no santificado, né, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é uma forma de, ou uma preocupação, né, na oração da glória de Deus, né, a glória de Deus. Mas só para finalizar, ali no contexto judaico, dentro do que o judeu, né, fazia, ou vivia, o nome, ele tinha uma representatividade muito forte. A gente aprendeu isso aí. O nome tinha significado, demonstrava o caráter da pessoa, o que ela fazia muitas vezes. Olha que coisa interessante, né? E se a gente for pensar, meus irmãos, inclusive nos nossos próprios dias, a gente percebe nas pessoas também as características. Não associamos muitas vezes ao nome no começo, mas depois associamos. Por exemplo, que eu vou lembrar da Valéria, eu vou lembrar de algumas características dela. É normal, o que ela faz, né, onde ela vive e como ela é, e assim para cada irmão. Aí a gente passa, né, a associar as características ao nome da pessoa. Então há sentido, embora no contexto judaico eles nasciam, recebiam esse nome e o nome determinava a vida da pessoa, a forma como ela vivia. Mas Deus, ele é único. Ele não tem assim, Deus é perfeito no seu caráter, no seu amor, né? Na sua grandeza, na sua pureza, santidade, e assim, na sua justiça. Deus, ele é perfeito. Então, quando nós pensamos no nome de Deus, nós pensamos então em alguém cuja perfeição é incomparável no mundo. É o Deus grande. Então, olha o que eu estou falando para os irmãos pensarem. Quando a gente olha o nome de Deus, por isso que ele é único, não pode haver outros deuses, né? Deus não se divide com o paganismo. Para nós, Deus é único. Nós não o vemos, mas nós sabemos que estamos falando do grande Deus eterno, todo-poderoso. Ele é santo,
Então, quando a gente ora, por exemplo, santificado seja o teu nome, uma forma de honra mesmo a Deus. Ele já é santo. Nós não santificamos Deus mais, o sentido nem é esse. É um reconhecimento mesmo de que Ele é santo, como honra e glorificação. Nós reconhecemos, é uma forma de expressar, confissão mesmo, de como nós o vemos, nós o enxergamos. Tá? Então, a gente não, é algo que deve estar no nosso coração natural, embora um modelo, mas deve estar no nosso coração como algo natural. Essas questões de Deus e como orar a Deus, reconhecimento de Deus, seja bem firmado nos nossos corações. Para que nós, quando orarmos, aqui o motivo é a oração, a gente compreenda a quem nós estamos orando, quem é esse Deus que nós oramos. Portanto, a gente vai tomar mais cuidado, né, quando nós paramos para falar com Deus. Nós vamos, com certeza, ser mais sinceros nas nossas orações. E aí, eu quero dizer que a sinceridade, ela descarta a plástica das palavras. Deus não está preocupado muito com a plástica, né? Mas com a sinceridade do coração. Sinceridade podem ser palavras simples, mas que vêm do coração para a boca. Esse é o nosso Deus, por isso que é assim. Tem mais coisas pela frente que Jesus vai nos ensinar, mas paramos por aqui.